A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, AME Barbacena. Alegria enorme estar com vocês e hoje para falar aqui com Geraldo Leburg, um bate-papo com Geraldo Leburg a respeito do Livro dos Espíritos, que ele fala da emancipação da alma. Vamos falar então sobre o sono e os sonhos, que trazem muitas dúvidas para nós no nosso dia a dia. E você pode aproveitar, tendo alguma pergunta sobre esse tema, ligue para nós no 3332 1517 ou mande sua mensagem de WhatsApp no 98413 8111. Vamos falar então sobre o sono e os sonhos. Acompanhem com a gente na visão da doutrina espírita. Mas neste momento convido vocês para fazermos uma prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa caminhada, nessa nossa encarnação. Pai amado, primeiramente agradecemos a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, o corpo físico que nos concedeste. Agradecemos as experiências que temos nessa nossa existência, que nos auxiliam no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos ainda, Senhor, as dificuldades que também nos visitam, pois elas nos fortalecem e nos auxiliam a nos tornarmos pessoas melhores. Sendo assim, Senhor, agradecemos por tudo que chega até nós, pois sabemos que há um propósito em tudo. Sabemos, Senhor, que deseja o nosso aperfeiçoamento e que nos criaste para a felicidade. Rogamos assim o teu amparo, o teu amor, para que consigamos vencer o bom combate, vencer nossas imperfeições morais, vencermos o orgulho, o egoísmo, vencermos, Senhor, a parte sombra que ainda habita em nós, para desenvolvermos a luz crística em nossos corações. Que o Evangelho do Cristo Jesus seja presente em nossa vida e possamos praticá-lo a todo instante. Abençoai-nos, Senhor, e abençoai toda a nossa irmã humanidade, em especial aqueles irmãos que mais sofrem. E também rogamos aos lares de todos os nossos ouvintes para que possam ser amparados, iluminados, auxiliados pela espiritualidade amiga. Seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Geraldo, para a gente começar, esse nosso bate-papo falando sobre o sono e os sonhos, você se baseou, para montar esse estudo para nós no Livro dos Espíritos, que traz ali um manancial de perguntas e respostas que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre Deus, sobre os espíritos, sobre as leis morais, sobre o porvir, Então a gente vê que é um livro muito completo e que nos esclarece muitos aspectos da vida. E aí a gente se baseia para esse assunto especificamente na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, que fala sobre a emancipação da alma. Então você poderia, para a gente começar a abordar a temática, falar um pouquinho para a gente sobre a trindade do espírito, perispírito e corpo. Um bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Esse tema a gente tem que realmente fazer uma recordação sobre o que nós já sabemos da nossa natureza, de espíritos que somos e que no momento, estando aqui imersos na matéria, encarnados, utilizamos um corpo material, um corpo físico, e temos ainda uma terceira fase, que é a que denominamos de perispírito ou corpo espiritual, que é a ligação
necessária que se faz entre o espírito em si e a matéria. Então, esse é um corpo intermediário, o perispírito. Então, com relação ao tema que nós vamos estudar hoje e na próxima semana, sobre o sono, ou também a emancipação da alma, emancipação momentânea da alma, nós vamos ter que trabalhar sempre pensando nessa trindade. O corpo que estará dormindo ou cochilando, o espírito que estará com a liberdade relativa e o perispírito que estará ligando, servindo de elo de ligação, né, entre o espírito e o corpo. Se essa ligação, quando essa ligação se desfizer plenamente, acontecerá aquilo que nós chamamos de morte do corpo, né? Então, no sono, no cochilo, naqueles momentos em que a gente dá aquela viajada, assim, aquela ausência, né? E estando despertos, mas parece que os momentos assim fugazes, né? Nós espíritos nos ausentamos parcialmente, momentaneamente, né? Do corpo, mas ficando ligado o perispírito através, né, de algo que é descrito como sendo um cordão fluídico, ou também muitos conhecem como cordão de prata. Então, para que a gente possa entender, a gente tem que estar sempre lembrando dessa situação tríplice que vivemos, de espírito, perispírito e corpo somático, corpo físico. E, Geraldo, lá na pergunta 400 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? O espírito encarnado, ele permanece voluntariamente no envoltório corporal? O que os espíritos trazem para nós? Eles respondem de uma forma muito taxativa, que seria como comparar alguém que tivesse privada a sua liberdade, estivesse prisioneiro, encarcerado. Não estaria satisfeito, não estaria feliz, né, na condição ali de encarceramento, de isolamento. Então, o espírito, ele é criado livre. O espírito, ele é criado por Deus, né, desde sempre Deus mantém, né, a criação contínua, e também são criados mundos onde os espíritos irão estagiar para o seu crescimento. E eles, quando nós, espíritos, quando estagiamos na matéria, nós nos vemos privados de uma série de sensações que temos como espírito, mas que a matéria não nos transmite, dada a exiguidade dos sentidos físicos, né? O espírito tem sentidos muito mais amplos, né, do que aqueles que são conhecidos como sentidos físicos, né, de percepção. Então, o espírito se sente como prisioneiro, ele se sente isolado, encarcerado, e ele aspira assim, incessantemente, né, a essa liberdade. Então, ela se efetuará um dia pelo desencarne, né, mas enquanto isso não acontece, há momentos, né, durante o nosso dia que o espírito pode gozar dessa liberdade relativa através do sono. E durante o sono, a alma, ela repousa como o corpo? Ou seja, eu vou dormir, deito na minha cama e eu, espírito, permaneço junto lá ou não? Bom, parafraseando uma pessoa amiga que diz assim que a alma no sentido do espírito ligado à matéria, que ela não descansa, ele diz que para não ser 24 horas por dia de plantão, ela fica apenas 23 horas e 60 minutos, que é a mesma coisa. Então, a alma, que é o espírito ligado ao corpo, o espírito ele não descansa. Mas o não descansar é no sentido de não ficar inativo. Ele está constantemente, continuamente, sem nenhuma solução de continuidade, ele está ativo, né? E ele, embora nos momentos de vigília, nos momentos que estamos acordados, entregues às nossas atribuições do dia a dia, ele fica cerceado nas suas manifestações, porque fica restrito, né, aos sentidos do corpo, né? Ele fica constantemente aproveitando toda e qualquer oportunidade que há para intercambiar, né, no mundo espiritual com outros espíritos, né, e trazendo desses outros espíritos auxílio,
obtendo deles auxílio, trazendo deles inspirações necessárias para a resolução das ocorrências do dia a dia. Então, esse trânsito ele é constante, embora, enquanto o corpo está ativo, amortecido pelos sentidos físicos. Mas o espírito, voltando à questão em si, ele não necessita de descanso. Ele não fica inativo, ele está sempre operante. Agora, como que nós poderíamos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O que acontece? O que nós, espíritos, né, ao dormir, ao repousarmos o corpo físico, o que nós fazemos, né? Como que a gente se procede no plano espiritual? Bem, a espiritualidade até ela se alonga bastante com relação a essa questão apresentada, talvez até porque todo o nosso pensamento se volta em função da nossa capacidade, da nossa atividade cerebral, isso da forma consciente, e nós ficamos então pensando como esses mecanismos eles funcionam. E vamos até entender que quando, da vinda do Consolador Prometido, do surgimento da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a possibilidade de entendimento dessa realidade era muito mais restrita do que hoje a gente tem capacidade de entender. Então, os espíritos dizem que nós podemos julgar dessa capacidade dele de liberdade através das lembranças que temos dos sonhos, né? Uhum. E ele ainda vai seguindo, dizendo que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que ele tem no estado de vigília. Uhum. Ele, nessa emancipação, nessa liberdade relativa, ele consegue exercer de forma melhor a sua percepção e tem a lembrança, às vezes, do passado da presente vida, como do passado da vida espiritual em outras encarnações. Bem como também é possível que ele tenha até mesmo, o que não é da gente espantar, a previsão de ocorrências que, no nosso entendimento de espaço e de tempo, vão acontecer no futuro, mas que poderíamos entender de uma outra forma. Ele fazendo uma sondagem em situações que são semelhantes, ocorrendo em outros mundos, com outras entidades espirituais, mas de forma que essas entidades têm o mesmo nível de nós espíritos, Uhum. e a gente vai ali como se fôssemos ouvintes numa sala de aula e vislumbramos aquela vivência, aqueles momentos que estão vivendo ali e captamos isso, assimilamos isso de uma forma tão natural que quando algum dia nessa encarnação ou em outra encarnação viermos a experimentar esses fatos, a vivenciar esses fatos, vamos ter aquela impressão assim deslumbrante, olha, isso eu sabia disso, eu já tinha visto isso, não sabemos às vezes explicar o porquê, mas identificamos de primeira mão que aquela situação já foi vista, já foi visível, já foi vivida por nós, né? Uhum. Então, ela esse trânsito que o espírito faz, ele não faz sozinho, ele faz sempre, guiado. Nós fazemos sempre guiado pelo nosso tutor, nosso guia espiritual, e por outros espíritos com os quais nós nos identificamos, com os quais temos afinidade, e que vão estar nos conduzindo onde precisamos ser conduzidos, em função da nossa necessidade de aprendizado e principalmente das nossas afinidades. E essas afinidades estão a ver com o que nós tenhamos vivido em momentos anteriores, quando no estado de vigília, como foram as nossas expectativas, não nos levam à força, porque não teria proveito nenhum nos obrigar a uma visita, a um local, a um acontecimento, presenciar isso, se isso não estiver dentro do escopo do nosso interesse. Então, nós precisamos estar sempre com a disposição de um pensamento elevado, de um pensamento nobre, para que possamos ter um aproveitamento nessas viagens, que muitas vezes denominadas viagens astrais,
e não é impróprio essa denominação, mas são viagens que o espírito faz quase que, vamos dizer, rotineiramente, né? Então, para que possamos ter proveito, né? E aí, disso fica as lembranças que temos, que denominamos sonhos. Mas, veja bem, esses sonhos, eles são tão fugazes, às vezes, a lembrança, que a gente lembra de alguma coisa do sonho e, de repente, é como uma fumaça, ela desaparece. É verdade. E a gente ainda fica assim, mas eu estava lembrando, eu sonhei com uma coisa interessante, como que de repente eu esqueci? É verdade. Disso? E isso acontece com todos nós, né, encarnados, adultos, crianças, e muitas vezes nós somos questionados, né, por pessoas, por crianças principalmente, e não sabemos explicar o que isso acontece, né? Mas é um momento muito próprio, muito natural da nossa vivência espiritual. E a gente, né, dentro dessa questão dos sonhos, né, dessa emancipação da alma e desses sonhos que a gente tem, que às vezes a gente não consegue lembrar, ou a gente consegue lembrar apenas fragmentos, né? Por que a gente não consegue recordar, então, sempre dos sonhos, já que talvez nos auxiliasse também a revermos posicionamentos da nossa vida, né, ou a repensarmos o nosso encaminhamento? Bom, a espiritualidade nos diz o seguinte, que nós captamos essas sensações pelos sentidos espirituais, que são muito mais amplos, mais enriquecidos do que os sentidos físicos, os sentidos corporais. Então, daí, identificamos, né, 5 sentidos físicos, né? Eu não sei, eu acho que ninguém poderia afirmar espiritualmente quantos sentidos nós temos. Mas nós temos esses 5 sentidos muito ampliados dentro da conotação espiritual e tantos outros quantos necessários para que possamos viver a vida espiritual na sua plenitude. E aí acontece que muitos dessas outras formas de sentir não têm um padrão de conversão para os 5 sentidos que nós achamos que dominamos fisicamente. Então, é como a gente ter ouvido algo em um idioma muito exótico, muito diferente, e que nenhum fonema, nenhuma palavra nos soa como conhecida, e tentar dizer a alguém, ou a nós mesmos, olha, o que eu ouvi foi isso, assim, assim. A gente não consegue, não temos esse padrão de conversão, de interpretação desses sonhos, porque são sentidos vividos com os nossos sentidos espirituais. Mas eles não ficam desperdiçados, não, porque o maior questionamento que a gente faz é assim, olha, não seria melhor então que eu me lembrasse disso tudo? Porque são alertas, são aprendizados que eu tive lá nesses momentos de emancipação. E qual a finalidade de ter acontecido tudo isso se eu não posso utilizar aqui? Olha, não vamos nos preocupar com isso, não. Num momento certinho, isso vai estar guardado numa das gavetinhas, num dos escaninhos da nossa mente, e no momento certo, que é a nossa organização corporal, o nosso cérebro, o nosso físico, nossa materialidade, precisar de se socorrer desse recurso, essa gavetinha vai se abrir, vai mostrar seu conteúdo, esse escaninho vai estar lá à disposição para ser consultado. Então, nada se perde disso aí não, embora não seja assim visualizado um aproveitamento imediato. E uma das grandes facilidades, o que nos não é facilidade, é o que nos tranquiliza dessas tranquilidades, é que esses espíritos vão nos preparando para que a gente venha vivenciando na forma espiritual o máximo possível, com a maior tranquilidade, naturalidade possível, a nos acostumar para que não tenhamos medo, ou venhamos a diminuir o medo que temos do evento morte. Que isso, todos nós, né, em algum momento, a gente pode até afirmar, verbalizar, olha, eu não tenho medo da morte. Mas alguma coisa acontece que dali a pouco a gente sente um certo calafrio. É, né? Verdade. Então, conhecendo, né, sabendo que podemos visitar, né, esses destinos espirituais ao qual nós estamos ligados, nós vamos perder esse medo da morte. E a gente não tendo
esse medo, ou aprendendo a não ter esse medo, a gente vai aproveitar mais a vida. Porque é um paradoxo interessante, né? Quanta gente não vive direito com medo de morrer. Né? E morre como se nunca tivesse vivido, né? Isso, e morre como se nunca tivesse vivido. Então, é sempre um aprendizado, uma boa lição que a gente tem. Agora, Geraldo, como você fala pra gente que essas gavetas, como você usou o termo, né, vão sendo abertas à medida que a gente vai necessitando, de acordo, né, com a nossa necessidade. Mas aí me surgiu uma pergunta. Os espíritos mais evoluídos, já com maior desenvolvimento, que encarnam, eles então teriam uma condição maior de lembrar os sonhos, de lembrar essas conversas que tem no plano espiritual, de trazer essa recordação depois para o estado de vigília? Com certeza. Mesmo considerando faixas etárias, né, os espíritos encarnados em corpos ainda jovens, ainda no início da vida, eles têm uma vivência de uma sensualidade física muito maior e com isso chega a ter até um embotamento de determinadas aptidões características da espiritualidade. E já a pessoa, já na fase madura, na fase de maturidade, né, já começa, já se encontra sempre numa busca de uma sintonia com o amanhã ou depois da manhã, que é a vivência na plenitude espiritual após o desencarne. Então, a gente pode dizer que são dois níveis, assim, de uma forma muito simplista. Daqueles que pensam e sintonizam terra e, eventualmente, uma ligação com o espaço, e dos outros que sintonizam já naturalmente espaço numa amplitude muito grande da espiritualidade. Esses primeiros, eles vão ter muito mais dificuldade de abrir as gavetas do conhecimento adquirido no sonho, porque eles não se julgam com necessidade disso, enquanto os outros vão ter muito mais facilidades. Daí se diz que a grande maioria dos homens, né, permanecem nas horas de sono ligados num plano muito próximo da sua vida do dia a dia, do terra a terra. E uma parcela menor, né, mas jamais amadurecida espiritualmente, passam a ter um aproveitamento maior, porque eles já estão, mesmo no dia a dia, nas rotinas do dia a dia, buscando uma vivência espiritual mais ampla. Então, eles vão adquirir maior gama de conhecimentos, vão ter mais gavetas preenchidas com conteúdos espirituais e, portanto, vão ter mais facilidade de acessar esses conteúdos. E a gente falando aqui sobre essa questão dos sonhos, me faz lembrar na história da humanidade algumas pessoas que passaram por aqui, que tiveram suas missões, né, na Terra, e que muitas vezes foram conduzidas pelos sonhos. Então a gente vê José, que é convidado, né, que é alertado pelo anjo Gabriel, né, na Bíblia colocada como anjo Gabriel, e que ele pegasse o menino Jesus e partisse para o Egito, né? A gente tem os sonhos de Joana d'Arc, que trazem revelações e a convida à luta, né? E tantas outras, Jacó, e tantos outros que ficaram registrados na história essa questão do sonho como alertas vindo do plano espiritual ou como convites ao trabalho. Isso pode acontecer na nossa vida mais simples também, Geraldo, nas nossas condições ainda medianas de evolução? Com certeza. A espiritualidade diz até que, né, o sono, né, e o sono com a variável do sonho, das lembranças, né, o sono como os momentos de emancipação influem, né, na nossa vida muito mais do que pensamos, né? Digamos que durante 8 horas, né, por cada período de dia, nós dormindo, né, estamos aí comungando de todas essas atividades com a espiritualidade, recebendo todas as informações. E nas outras 16 horas, colocando em prática, dentro do possível, esses ensinamentos, fomos socorridos, né, com essas vozes, né, com essas lembranças especiais. E muitas vezes afloram de forma abundante, farta mesmo, né, essas revelações obtidas no momento chamado momento do sono.
como Joana d'Arc, ouvindo, né, as vozes que a exortavam, né, a poder utilizar aqueles estágios feitos no mundo espiritual para que ela pudesse cumprir a sua missão, e tantas outras entidades, né, de vulto, né, registradas pela história, algumas, a maioria anônimas, mas que todos recebendo então essas informações, essas instruções, vivenciando na vigília, no dia, aquilo que conheceram no mundo espiritual através da emancipação ocorrida enquanto o corpo dormia, né? Então, esses são os sonhos que a gente pode dizer assim, de uma categoria, né? Sonho espacial espiritual, é o sonho espírito mesmo, né? É aquele que nós identificamos com tanta facilidade, absorvemos com tanta facilidade o conteúdo, que a colocar em prática, isso é algo tão assim natural, que muitas vezes esses espíritos de escola o fazem de uma forma tão natural, espontânea, né? que num determinado momento nem se apercebem disso. E se a gente olhar no nosso entorno, muitas vezes nós nos surpreendemos. Às vezes conosco mesmo, em determinadas atitudes que tomamos, que a gente depois pensa assim, puxa vida, eu disse isso, eu fiz aquilo, e de onde foi que veio, né, essa força, essa inspiração, né, esse auxílio, né? E a gente também às vezes identifica isso no nosso semelhante, no nosso próximo, né? De essas emanações de visibilidade, de força, né? De energias que só podem estar ligadas mesmo a uma presença espiritual, a uma experiência proveitosa no espírito. Bom, voltando com o Geraldo no nosso bate-papo de hoje, a gente está falando sobre sono e sonhos. E lembrando, esse programa vai ser dividido em 2 programas, né? Então é hoje e no próximo sábado. Sábado que vem a gente vai aprofundar um pouco mais ainda sobre a questão dos sonhos. E hoje a gente está aprofundando mais a questão do sono propriamente dito. Geraldo, a gente está falando do sono, ou seja, quando a gente consegue dormir, né? Que é muito bom e muito necessário. Não é só bom como necessário para o refazimento do corpo físico, né? Para essa libertação temporária ali do espírito também, né? Uma pausa ali para o espírito também poder se libertar um pouco do cárcere, né? Mas e quando a gente não tem sono, Geraldo? E quando a insônia bate na nossa porta e a gente não consegue dormir? E isso é um problema que vem atingindo cada vez mais um número maior de pessoas. E aí? Aí é uma questão complicada, porque como você falou, né, quase todos nós em algum momento, né, mesmo que já tenhamos superado, nós somos acometidos por essa insônia que nos perturba e que não permite que nós espíritos possamos nos emancipar. E o que ocorre é que a nossa noite ela é conforme o nosso dia, né? Então nós temos as sintonias, né, do dia a dia que vão resultar, né, no que nós vamos receber nas dádivas, né, do descanso do corpo físico através do sono, ou no sofrimento da insônia, né, do tentar, do precisar dormir. Há quem diga que não dorme, que não faz falta nenhuma, uma vez ou outra alguém diz a respeito disso. Mas, na realidade, a gente podia dizer que a insônia deve ter, sim, ela tem um reflexo muito grande, porque o espírito fica privado, né, desses momentos de liberdade em que ele vai conviver com seus iguais no mundo espiritual e alguma razão, consequência, né, vai resultar disso aí. Mas a gente podia, assim, de uma forma simples, dizer que talvez a insônia se dá com dois motivos, a partir de 2 causas. A primeira está relacionada com o dia, com o que vivemos no dia, com as nossas tensões,
com as nossas dificuldades sensoriais do dia, angústia, mágoas, qualquer tipo de ansiedade, sofrimento, de dor, né? de perda, né? De ansiedade, né? E também por excessos do dia. Um sábado com aquela feijoada, aquele churrasco, aquelas cervejas e por aí afora, vai acontecer que o físico poderá até desmontar, como a gente diz, né? E haver a imersão num estado de sono profundo, mas não é um sono, não é um bom sono. O espírito aí vai estar relutando, né, em tentar ir mais adiante, conseguir, né, naqueles momentos de emancipação, explorar alguma região mais positiva, né, da espiritualidade, porque ele está ligado, né, perispiritualmente por um corpo que está passando ali por uma dificuldade metabólica, né, etílica às vezes, né, muito complicada. Então, tem essa situação fisiológica. E existe uma situação também que podemos dizer assim, espiritual, que é relacionada ao processo denominado de processo obsessivo, em que ficamos privados dessa sono reparador para o corpo físico e momentos de emancipação para o espírito, por estarmos sintonizados com entidades espirituais muito fisiológicas, muito dentro do plano terra mesmo, né? Então eles estão nós estamos recebendo deles, buscando a sintonia com eles e recebendo deles, né, esses eflúvios, né, fisiológicos de retenção no corpo. E daí é um processo também que atormenta, né, nos atormenta espiritualmente. E somos sujeitos a esse processo porque normalmente não que espíritos vão se dedicar a estar por aí diligenciando para nos prejudicar sem necessidade. É para nos mostrar que estamos no caminho errado. Se assim acontece, se for a insônia decorrente de um estado chamado obsessivo, é porque nós precisamos, nos momentos de vigília plena, vigiarmos e orarmos, porque estamos descuidados dessa parte, estamos dando então oportunidade que essas entidades possam vir nos mostrar o erro que nós estamos cometendo. E com relação a essa questão, até gostaria de acrescentar que às vezes a gente com muita facilidade terceiriza, né, essa responsabilidade, diz assim, é um processo obsessivo, é porque são espíritos inferiores, espíritos maus que estão prejudicando. Bem, nenhum espírito inferior prejudica um espírito que está em situação mais elevada. Se ele consegue prejudicar é porque esse outro espírito que deveria se manter em situação mais elevada baixa o nível daquele outro. Sim. Então é preciso que tenhamos cuidado, precisamos ter um bom emprego do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, para não sermos vítimas desses atentados à nossa emancipação espiritual. Você me faz lembrar uma história de uma obra, Geraldo. Infelizmente o nome da obra me fugiu aqui agora. Se você lembrar, me ajude aí a falar. Mas é uma história interessante que conta que uma mulher sofria de insônia. Eu acho que é um dos causos do Chico, se eu não me engano. E que ela sofria de insônia já há algum tempo. E a insônia, para quem tem, sabe como que é incômodo, né? Porque você não consegue dormir ou dorme muito mal. E no dia seguinte você tem que trabalhar, tem que desenvolver sua atividade. E o corpo está, né, destruído, né? E é muito difícil quando isso vai levando já algum tempo. E aí ela foi procurar, se não me engano, é o Chico mesmo, a respeito dessa situação da insônia. E aí é revelado, né, vai a conhecimento do médium, que na verdade a insônia que ela passava realmente era por um processo espiritual. Então toda vez que ela começava a se desdobrar do corpo, o espírito vinha e a assustava e ela voltava correndo para o corpo e aí não conseguia dormir. Então isso se repetia
sistematicamente. E aí foram doutrinar o espírito, né? Meu irmão, você não pode fazer isso com a nossa irmã, ela precisa repousar, tentando esclarecer aquele irmão desencarnado que ele precisava deixar aquela irmã repousar. E para surpresa da equipe de apoio que estava buscando auxiliar aquela senhora, o espírito se manifesta no seguinte sentido, falou, olha, não sou eu que atormento ela, é ela que me atormenta. Então ela desdobra e vem atrás de mim no mundo espiritual e me atormenta. Eu não aguentava mais a perseguição dela comigo. Então eu comecei a assustá-la e ela não consegue dormir e me deixa em paz. Então, quem precisava de doutrinação não era o espírito. É uma questão de estratégia. Era a encarnada que não deixava o espírito em paz, buscando sempre por aquele espírito durante o sono. Isso pode acontecer também, né, Geraldo? É uma questão de estratégia. Nós sempre pensamos no processo obsessivo como sendo algo vindo de lá para cá. Né? Mas eu acho que tem por mim que eu acho que na maioria das vezes acontece de fato daqui para lá. Nós obsidiamos tanto aqueles que estão do outro lado que eles ficam aflitos para que nós não compareçamos até lá. E dá um jeito da gente ficar por aqui, né? É verdade. A Terezinha lá do bairro Monsenhor Mário Quintão manda um abraço para sua filha Yara, que faz aniversário amanhã. Yara, parabéns para você. Muitas felicidades na sua vida, paz, saúde, muito amor. É o desejo da sua mãe Terezinha e da equipe aqui Seara Espírita, ok? Um grande abraço. E a Terezinha, Geraldo, ela aproveita já para fazer uma pergunta também. Ela fala que ela tem sonho recorrente. E é comum a gente ter sonho recorrente, né? Algumas pessoas têm um sonho recorrente que às vezes se repete ao longo de muito tempo, ou a gente fica um tempo sem ter e de repente tem ele de novo, né? E por aí vai. Só que o sonho que ela tem é que ela está caindo. Então ela costuma ter muito esse sonho de queda, ou que está subindo uma escada ou atravessando uma ponte. E ela pergunta se teria alguma explicação para esses sonhos repetitivos. Com certeza tem alguma vinculação com momentos vividos pelo espírito dela em outras encarnações, que tenham criado aí um impacto muito grande. E o episódio em si escreveu com letras grandes nas páginas guardadas lá naquelas gavetinhas que ficam no nosso arquivo mental. E assim, eu também ocorre comigo e são vários tipos de sonhos recorrentes. Poderia dizer que pelo menos uns 5 tipos diferentes, e 4 dos 5, 4 seriam sonhos que quando eu acordo eu sinto aquele alívio, aquela felicidade, puxa, isso foi um sonho, né? E um deles, esse é realmente muito gratificante. Tomara que algum dia eu possa ter todos os sonhos desse tipo especial. Mas o que a gente sabe é que os sonhos são formas, né, de evidências de algo que o espírito presenciou, tanto do seu passado, quanto até mesmo de previsões do futuro, de situações que podem ocorrer no futuro. E aí a gente tem que analisar isso sem necessariamente ter um pavor, um medo, né? Mas como todos os dias nos preparamos para dormir, para repousar o corpo, e podemos, né, nesse tempo estar sujeitos a esses sonhos aflitivos, né? Então essa preparação precisa ser feita, né, através de uma prece, de uma boa leitura, de um momento de reflexão que ocorra em 1, 2 minutos que seja, mas de preferência que todo o nosso dia possa estar com boa sintonia, de forma a nos fortalecer, para que quando nós vivenciarmos espiritualmente, né, e termos a lembrança através do sonho, sejam sempre sonhos tranquilizadores, gratificantes, né, elevados. Mas pode ela ter toda certeza que isso é algo muito comum para todos nós. Né? Acontece com todos nós.
Agora, além dessa questão do sonho recorrente, porque quando é um sonho repetitivo, a gente sabe que ou o nosso inconsciente ou a espiritualidade está mandando um recado que a gente precisa analisar, porque às vezes a gente pode ter um sonho recorrente parecido, mas para você tem um significado, tem um aviso, tem um recado, tem um objetivo. Para mim pode ser diferente. Então, a gente não pode interpretar da mesma forma a questão do sonho, né? E na questão 404, Kardec justamente faz uma pergunta para os espíritos nesse sentido, né? O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Né? Ou seja, sonhou com cobra, é aquilo, sonhou com escada, é aquilo outro. O que a gente deve pensar disso? Isso é talvez a preocupação maior de todos nós, ao nos lembrarmos, né, de alguma coisa que tenhamos sonhado, a gente tentar ligá-la a alguma coisa. Né? Uhum. E aí, às vezes, assim, acaba nós também sendo vítimas de pessoas que se propõem a nos auxiliar como consultores espirituais, né, e nos dar informações. A espiritualidade, ela coloca que a gente tem que dividir essas lembranças, como catalogá-las em duas colunas diferentes. De que não são sonhos verdadeiros, como podem ser interpretados naquele sentido de que eu sonhei com isso, tem que ter como efeito aquilo. Uhum. Isso não vai acontecer em hipótese nenhuma. Poderá realmente um sonho estar sendo uma premonição de algo que está de acordo com o nosso referencial do nosso dia de hoje. Uhum. E daqui a algum tempo, um sonho da mesma natureza estar sendo a premonição de coisas diferentes, porque o nosso referencial já mudou. Então não existe uma forma, uma receita que se aplique. Então, nesse sentido, não se deve entender como verdadeiros os sonhos se busca uma significação sempre materializada do sonho. Eu sonhei com cobra significa traição, significa receio de alguma cilada. Isso não funciona. E o outro ponto seria a verdade dos sonhos. A verdade dos sonhos é apresentar realmente imagens reais para o espírito, mostrar a ele, mesmo que a gente se lembre por momentos muito curtos, fugazes, lembrar ao espírito, olha, existe uma outra vida em que você, espírito, está inserido, e ela tem essas proposições de elevação, e você tem que procurar viver aí no seu dia de forma a ter merecimento, para que um dia venha vivenciar isso aí na realidade sua, plena de cada dia. A Vilma lá do Nova Cidade ligou para a gente também, Geraldo, e ela questiona o seguinte, que ela diz que perdeu o marido, né, pela desencarnação há 1 ano e 5 meses, conviveu com ele durante 12 anos, e ela tem sonhos recorrentes com ele, e algumas vezes, inclusive, o vê em vigília, né, acordada, ela o vê na sua casa. O que seria isso? Se seria realmente a presença do esposo no sonho, né, durante os sonhos e na sua casa. Bom, a gente falou, né, anteriormente do referencial que cada um de nós tem. O sonho propriamente seria um formato, né, de consolo, de apaziguamento espiritual, que a espiritualidade, talvez ainda não ele, embora já tenha desencarnado há 12 anos, mas que a espiritualidade utiliza essa ferramenta. Ele desencarnou há 1 ano. Há 1 ano. Eles conviveram 12 anos. Isso. Uhum. Então, talvez não ele diretamente, mas intercessores, né, que estão colocando, intercambiando com aqueles que ficaram, né, e é uma forma até de apaziguamento espiritual, de matar a saudade. Né? E a presença ou a percepção, né, da presença em vigília, que pode estar acontecendo, também passa por esse mesmo ponto. São dizeres, são palavras, são atitudes que nos remetem àquelas pessoas com as quais nós ligamos esse tipo de comportamento. E a convivência de 12 anos, né, ela é, por sinal, grande, muito expressiva, né, em que as pessoas vão se doando uma à outra
de forma que, mesmo quando ainda convivendo fisicamente, a gente percebe que determinadas coisas a gente está fazendo igual o outro, nossa outra metade está fazendo. É uma simbiose, né? É uma simbiose. Então, e sempre isso aí é uma forma de tranquilizar, de apaziguar espiritualmente, deve ser sempre visto como uma providência divina, providência da espiritualidade, no sentido de conforto, de confortar espiritualmente. E um convite à prece também, né? Também. Para orar por esse irmão que, né, no caso, o esposo desencarnado. E não só orar nas palavras, mas orar nas atitudes, no pensamento, no enobrecimento espiritual, né? Para que fique sempre um clima tranquilo, bom, que haja sempre essa receptividade dessas energias boas. Ok. Bom, a gente ainda teria outros assuntos para o dia de hoje, mas vamos deixar para a semana que vem, no nosso programa Seara Espírita, chegando aí ao finalzinho. Hoje nós falamos mais sobre a parte do sono, falamos um pouquinho sobre os sonhos também, mas na semana que vem a gente vai adentrar mais a questão dos sonhos aqui com o Geraldo, com a gente aqui na segunda etapa desse programa sobre sono e sonhos. E convidamos vocês a participarem, mandando suas perguntas, suas dúvidas durante o programa na semana que vem, para a gente dar continuidade a essa temática tão instigante, né, Geraldo? Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Agradecemos assim a audiência de vocês, a participação, o carinho, e na próxima semana então Geraldo Leburg continua falando para a gente sobre o sono e os sonhos. Participem com a gente. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.